benefícios que você tem quando você observa bem aí na hora de cortar o tecido, é que você tem um maior aproveitamento de tecido, viu? Quando você não sabe essas dicas, acaba que costuma até falar assim, não dá, esse tecido aqui não dá para fazer essa peça. Justamente porque você não está sabendo aí direito encaixar esses tecidos. Outro benefício que a gente tem na hora de seguindo aí as regrinhas e cortando corretamente, como eu falei, é um aproveitamento de tempo na hora de costurar. Porque coisa chata é você sentar na máquina para poder costurar e aí toda hora ter que ficar conferindo, levantando, tentando arrumar uma coisa que foi feita errada na hora do corte. E a costura, quando a gente costura errado, a gente até consegue desmanchar a costura e costurar de novo, né? Mas quando você corta errado, dificilmente você consegue consertar aquilo que foi cortado errado. Então, é por isso que tem que ter muita atenção, né? Por que o corte perfeito, usando o molde, gera esses benefícios que eu te falei? Porque quando você usa o molde, você tem menos chances de errar. Porque quando você está vendo o molde ali, você tem a oportunidade de mudar ele de posição, de mudar de lugar, coloca de um lado, coloca do outro, né? Você quase que visualiza a peça pronta ali, primeiramente no papel, antes de ir para o tecido. Você tem a oportunidade de conferir. Agora, quando você descarta o molde, né? Não usa molde e risca diretamente no tecido, as chances de errar são maiores, né? Um dos erros que a gente comete muitas vezes é esquecer a margem de costura. E aí depois pensa, esqueci de colocar margem de costura nessa peça. E na hora de costurar, com certeza, ela não vai ficar do tamanho que você deseja, né? E outra coisa também, a vantagem de se ter um molde para poder cortar, antes de riscar diretamente no tecido, sem molde, é que você consegue fazer encaixes para poder aproveitar melhor o tecido, como eu disse no início, né? E outra coisa é que você pode também repetir aquela peça e saber que ela vai sair daquele jeitinho. Um exemplo é você faz a peça aqui hoje, né? Sem o molde. Aí, semana que vem, o cliente gostou, né? A amiga viu a amiga vestida e falou, eu vou lá que a fulana vai fazer para mim. E aí, você tem todo aquele trabalho de novo, de elaborar aquele risco ali em cima do tecido e provavelmente não vai sair igualzinho aquele primeiro que você fez. Então, quando você tem o molde, aquilo fica registrado ali, é como se fosse uma forma, né? Como se fosse uma receita de bolo. E aí, quando você precisar fazer novamente, você vai ter a certeza que aquela peça sairá da mesma forma. Então, o molde é um registro. Você ganha tempo, você economiza tecido, né? E você tem menos chances de errar e há uma certa padronização.